Olá, queridos! Vamos a mais uma videoaula de Bibliologia. Na palavra dele pode crer, eu tô com ele, não importa o que aconteceu. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Na aula passada nós estávamos falando a respeito da infalibilidade da palavra do Senhor e agora gostaria de mostrar algumas provas arqueológicas e históricas que mostram que a Bíblia é um livro real. Primeiro, falando sobre a arqueologia, nós ouvimos falar a respeito da Batalha dos Quatro Reis, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 14. Procura lá para você dar uma olhada. E ali nós vemos que é uma batalha entre quatro reis. E a arqueologia mostra as inscrições do Vale de Eufrates, mostrando que esses quatro reis, eles não são uma mera invenção da mente humana, mas são personagens reais e verdadeiros. Um dos reis que fala ali é o rei Anfarrel, que é identificado como Amun-Rabi, que você já deve ter ouvido falar a respeito disso, né? Ou dele, né? No livro Testemunho dos Monumentos, a Verdade das Escrituras fala a respeito disso. Fala a respeito desses quatro reis. Outra coisa que a arqueologia mostra também é a respeito de Sara e Raquel. Você já deve ter lido na palavra do Senhor que Sara e Raquel deram seus maridos às suas servas. E isso está relatado nas tábuas de Nuzi. Olha que coisa interessante. No livro de Jack Finnegan, o livro Light from the Ancient Past, o livro A Luz de um Passado Antigo, fala a respeito disso, nas tábuas de Nuzi, a respeito desse relato bíblico. Outra coisa que há muita contestação no meio das pessoas é que eles dizem que não havia escritura na época dos antigos, então era passado um conhecimento empírico que começaria a mudar de pessoa a pessoa e poderia haver uma distorção na história. Mas os hieróglifos egípcios que foram encontrados pela arqueologia eles indicam que a escrita já era antecedente a Abraão há mais de 1000 anos. 1000 anos antes de Abraão já se praticava a escrita, né? Que era uma escrita diferente das nossas do dia de hoje. Hoje nós escrevemos da esquerda para a direita. Naquela época era cunhado da direita para a esquerda. Você pode ver que até as letras lá em Israel elas são escritas da direita para a esquerda. Você vai ler um livro de Israel, você lê ao contrário do nosso. A última página do nosso seria a primeira deles. É escrita exatamente ao contrário, porque era cunhado essas folhas. Muito interessante isso, né? E esses hieróglifos, eles estão relatados no livro de James Orr, The Problem of the Old Testament, o problema do Velho Testamento, e fala a respeito disso, que há mais de 1000 anos antes de Abraão já existiam as Escrituras. Através da arqueologia podemos confirmar que Israel viveu no Egito como escravo e depois foi liberto, né? A arqueologia já comprova isso. No livro de Melvin G. Keeley, The Deciding Voice of the Monument, a voz decisória dos monumentos, fala a respeito disso. E tem muito mais, desculpa meu inglês aí, tá? E tem muito mais a respeito disso, de provas arqueológicas que mostram que a Bíblia é um livro real. Beleza, além disso nós temos também algumas provas históricas que comprovam que a Bíblia é um livro real. Por exemplo, a história fornece muitas provas das exatidões das descrições bíblicas. Por exemplo, você lembra do rei assírio Salmaneser? Ele é conhecido como Salmaneser IV, aquele que sitiou a cidade de Samaria, e o profeta foi lá dizendo: olha, ele não afrontou você, mas afrontou
levantou o teu Deus, tal. Então, isso está relatado na história, a respeito de, porque depois dele veio o rei Sargon II, que carregou o povo para a Síria. Está relatado em 2 Reis, capítulo 17, verso 3 ao 6, a respeito disso, e a história também comprova a respeito disso. A história mostra que ele é um rei que reinou entre 722 a 705 a.C. Está relatado isso. Aquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia é um livro real, também a história fala. Ele é mencionado apenas uma vez na palavra do Senhor pelo seu nome, lá no livro de Isaías, capítulo 20, versículo 1. Através da história, nem Beltesazar, nem Dario, que é o Medo de Daniel, capítulo 6, nenhum desses homens são mais considerados como personagens fictícios, mas como personagens reais e verdadeiros. Maravilha, queridos, nós vamos falando agora a respeito da infalibilidade das Escrituras. As Escrituras são a infalível palavra de Deus. A sua infalibilidade tem sido alvo de contestação, muitas vezes, pelos que são chamados de racionalistas, esses que endeusam a razão humana. Sem perceber que isso aqui é falho, essa razão humana, eles afirmam que o raciocínio científico, com todos os seus métodos de estudos e pesquisa, seria capaz de analisar e responder todas as indagações do homem. Então, para que a Bíblia? Não, através da ciência nós podemos comprovar a respeito dessas coisas. Mas eles são completamente limitados quando analisam o estudo científico, quando analisam coisas espirituais, além da matéria. Então, o raciocínio científico é muito difícil. A ciência é incapaz de estudar elementos que são pesados ou medidos como a alma. Portanto, o poder sobrenatural das Escrituras não tem como ser analisado em laboratório, porque se refere a algo miraculoso e sobrenatural. Maravilha, queridos, pulando um pouquinho de assunto, vamos a respeito da autoridade da palavra do Senhor. Indiscutivelmente, a Bíblia tem uma dupla autoridade. Ela tem uma autoridade divina e ela tem uma autoridade humana. A autoridade divina é demonstrada pela infalibilidade das Escrituras, uma vez que a origem da palavra do Senhor está em Deus e são a expressão da sua mente, da mente de Deus para a nossa vida. É Deus falando, então a autoridade vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É dele, do Senhor pertence todas as coisas. E tem uma autoridade também humana, que é reconhecida pelo fato de Deus ter escolhido pelo menos 40 homens, os quais receberam a sua palavra e a transmitiram na forma escrita. Então, foram 40 escritores, num período de 1.600 anos, que escreveram os 66 livros. E você juntando os 66 livros, não existe falha alguma. Muito lindo isso. Continuando agora, um outro tópico, a mensagem das Escrituras. Então, nós vamos falar a respeito de 3 mensagens da Escritura. Primeiro, apresenta Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. As Escrituras testificam a respeito da existência de Deus, de tudo que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Toda a Escritura está sujeita a Ele e depende dEle, como eu cantarolei agora de pouco aí. O Eterno, o Deus Eterno, Ele converge todas as coisas para a sua glória e também para a alegria do seu povo. Glória a Deus por isso, né? Então, isso nós podemos confirmar através de vários textos da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, Salmo 95, verso 6, Salmo 104, verso 30, Isaías 40, verso 26, Efésios 3, 9, Apocalipse 10, 6, tudo isso mostra que a Escritura converge tudo para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segundo ponto da mensagem das Escrituras é que apresenta sem reserva alguma a verdade e a realidade do pecado. Isso é muito lindo, porque nenhum outro livro do mundo tem poder de revelar o pecado e o seu caráter maligno como a Bíblia.
ela não filosofa a respeito do pecado. Não encontramos a Bíblia falando em meias palavras. Não, ela fala sem reserva, sem qualquer reserva a respeito da dívida do homem contraída contra Deus, o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12 falam a respeito disso. E o terceiro ponto da mensagem das Escrituras é que apresenta o plano da salvação para o homem. As religiões, elas intentam salvar o homem pelos seus próprios méritos. Entretanto, a salvação só é possível através da palavra de Deus, da única solução que a Bíblia apresenta, Jesus Cristo, o Senhor. A salvação da humanidade, a redenção da humanidade, ela está relatada dentro da palavra de Deus. Um Deus que quer salvar o homem. A salvação, a redenção do homem, ela foi planejada no céu pelo Pai, ela foi consumada na terra pelo Filho e ela foi oferecida a nós pelo Espírito Santo de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5. Só Deus, através da sua poderosa palavra, mediante o sangue remidor do seu Filho, pode redimir o homem da perdição eterna contraída através do pecado. E isso é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Atos capítulo 4, versículo 12, Lucas capítulo 19, versículo 10. Queridos irmãos em Cristo, queridos amigos que acompanham o curso de teologia, na próxima aula estaremos falando a respeito das divisões da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e todos os seus livros. Vamos falar a respeito disso. Mas me ajude, por favor, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. É muito fácil você se inscrever no nosso canal. Você que está assistindo pelo Facebook, entra no YouTube, procura Teologia Muito Simples, os links estão aqui embaixo e se inscreva lá. Você vai fazer a sua inscrição, coloca o seu e-mail, o e-mail válido, se inscreve. Depois que você se inscreve, que é uma taginha vermelha, aí vai aparecer, a taginha vermelha vai ficar em branco e do lado vai ter um sininho. Clique naquele sininho, porque aquele sininho vai disparar quando eu fizer uma nova aula, já vai aparecer no seu celular, vai aparecer um aviso para você que a Teologia Muito Fácil tem mais uma aula para você. Vai ser muito bom se você fizer isso. Queridos, Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.